Olá, você que está aí do outro lado da telinha, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Malipati. E se você quiser participar mais ativamente do nosso canal, envie uma história para gente, alguma história que você conheceu em infância, ou que a sua avó contou, ou você leu em algum lugar e achou legal. Manda para gente aqui pro canal malipati@gmail.com e a gente vai ver se essa história é legal e a gente conta ela aqui para todo mundo. A história de hoje se chama Casa dos Espelhos e ela vai trazer uma reflexão bem legal para gente. Então vamos lá para nossa história? Roda a vinheta. Essa história se passa numa aldeia muito distante, no meio do nada. Era tão distante de tudo que a maioria das pessoas daquele lugar nunca tinham visto um espelho. As pessoas mais velhas da aldeia diziam que um pouco mais distante dali havia uma casa que se chamava Casa dos Espelhos. Porém, as pessoas não tinham a menor ideia de como poderia ser essa casa. Na aldeia havia um menino muito feliz. Ele brincava com todo mundo e todo mundo gostava muito dele. E ele ficou curioso para saber como seria essa Casa dos Espelhos. Sendo assim, ele resolveu ir até lá. E alegremente ele foi caminhando, cumprimentando todo mundo que passava por ele. Dessa forma, ele chegou muito rápido, que ele chegou a avistar esta casa tão grande, com um jardim maravilhoso e cheio de janelas. Ele se aproximou de uma das janelas e ficou na ponta dos pés para ver o que tinha lá dentro. Para sua surpresa, ele olhou pela janela e viu vários meninos felizes como ele. Ele sorriu e acenou, e todos eles responderam da mesma forma. Sendo assim, ele ficou maravilhado e voltou para a aldeia, dizendo que ele tinha conhecido a Casa dos Espelhos e que ela era maravilhosa, que ela tinha um belo jardim em volta. Todos ficaram curiosos para saber o que mais havia naquela casa. Só quem não gostou foi um menino que era muito antipático e sempre estava de mau humor. Esse menino disse: não deve ser assim, você deve estar mentindo. E ele resolveu ir até lá também. Foi pelo caminho esbravejando e dizendo: não é possível que essa casa seja tão maravilhosa assim. Ele só pode estar mentindo. Até que ele avistou a casa de longe e viu aquela casa cheia de janelas. E resolveu se aproximar. Ele nem notou o jardim que havia em volta. Ao ver a casa, o menino disse: ela não é tão bonita assim. E esse monte de janelas deve dar um mau trabalhão para limpar. Só ficou curioso de chegar próximo à janela para ver o que tinha lá dentro. Ele chegou, se aproximou na ponta dos pés e olhou para dentro da casa. E ele resolveu chegar próximo à casa e olhar por uma das janelas para ver como é que era lá dentro. Quando ele chegou próximo à janela e olhou para dentro, ele viu muitos meninos como ele, todos com cara mal-humorada. E então ele fez uma careta e todos eles também fizeram careta para ele. Ele ficou tão assustado que acabou voltando correndo para a aldeia. Chegando lá, disse ao outro menino: você é mentiroso, aquela casa não é tão bonita e lá dentro tem vários meninos muito feios e mal-humorados. Um velho que conhecia a mágica dos espelhos disse, bem baixinho na sua sabedoria: a casa dos espelhos é como a vida, que olha pra gente do jeito que a gente olha para ela. Então, pessoal, o que vocês acharam da história? Gostaram? Como é que vocês olham para a vida de vocês? Como é que a gente deve olhar para a nossa vida? Será que quando a gente reclama muito da vida, a gente não atrai coisas ruins, cada vez mais ruins?
E se a gente olhar com otimismo, será que a gente consegue alcançar os nossos objetivos com mais facilidade? O que você acha disso tudo? Conta para mim que eu gostaria de saber. Se você fosse um menino feliz, como você reagiria quando foi chamado de mentiroso pelo outro menino? O que você responderia para ele? E se você fosse esse menino, né, mal-humorado, como você refletiria sobre o que você viu? Você iria também acusar o outro de mentiroso? Será que cada um de nós, vê as coisas de maneira diferente? Não é assim que a gente vê a vida? Cada um com uma perspectiva diferente? Eu acho que quando a gente olha para frente e a gente cria perspectivas boas, a gente pode até se frustrar de vez em quando, mas eu acho que quando a gente cria perspectivas boas, mesmo que a gente esteja numa situação ruim, a gente acaba conseguindo atrair coisas boas para o nosso lado. E não é sorte mesmo. São boas energias, boas vibrações, né, que a gente acaba recebendo do exterior. Então, se você quiser fazer um comentário, eu vou ficar muito contente. E também vou ficar contente se você der um like aqui pra gente, porque cada vez que você dá um like ou compartilha, ou faz algum comentário, o YouTube entende que você gostou do conteúdo do nosso canal e aí aí você nos ajuda a que outras pessoas também recebam os nossos vídeos, tá? Então, se você puder, compartilhe aí com alguém que você conhece, que também pode gostar das nossas histórias. E se inscreva no canal. É só clicar aí do lado em inscrever-se e ativar o sininho. Se você ativar o sininho, o YouTube vai avisar cada vez que a gente tiver uma história nova. Conto com vocês então, meus amigos. Boas vibrações, tudo de bom. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!